Saudações pessoal para mais um encontro do Clã do Ar. Se conecta com a respiração, respira conscientemente durante todos os nossos encontros e durante todo o nosso encontro. Inspira e expira conscientemente, sabendo que está inspirando e expirando. O intuito da gente respirar conscientemente durante todo o nosso encontro. Não quer fazer, não? É uma forma de a gente praticar aquilo que estaremos conversando, aquilo que estamos estudando. Além disso, quando estamos respirando conscientemente, nosso corpo ele estabiliza, nossa mente estabiliza. Assim a gente fica num estado que é de mais fácil internalização dos conceitos, de um estado de estabilidade que favorece também os processos de limpeza, né, mental do corpo da gente. Então, quando respiramos conscientemente, essa tranquilidade, essa estabilização é como se a gente desse o espaço necessário para que o nosso corpo se reorganizasse. E durante a nossa prática, a gente guia alguns movimentos que vão direcionar a respiração e vamos compartilhar alguns conceitos do autoconhecimento também que favoreçam a compreensão, o aprendizado tanto da respiração consciente como instrumento do corpo, como a respiração consciente como instrumento mental, como instrumento de autoconhecimento também. Então, conectado à respiração, inspira e expira pelo nariz de maneira profunda, enchendo bem o peito de ar, esvaziando bem os pulmões, alinha a coluna, peito para frente, ombros para trás e para baixo, alinha pescoço, abre a cavidade nasal, dilata a narina na inspiração, relaxa ombro, pescoço, mandíbula. Quem está sentado, ajusta o glúteo lá embaixo, dá uma balançadinha para um lado, para o outro. Quem quiser, puxa um pouquinho o glúteo para um lado e para o outro. Ajusta na cadeira, alinhando a região inferior da nossa coluna. Inspira e expira. O intuito das nossas respirações de hoje, nessa prática matinal, será que essa inspiração e essa expiração elas sejam com volume. Não precisa forçar, mas ao inspirar, inspira enchendo bem esse peito de ar, trazendo um pouco de energia. Não é que é forte, mas tem um volume, não é natural. Inspira e solta. E aí quando soltar, você simplesmente relaxa. Inspira, solta, relaxando, esvaziando bem os pulmões. Inspira com energia e aí solta só relaxando. Inspira com energia, solta relaxando. Inspira com energia, solta relaxando. Encontra esse movimento. Inspira com energia, sem forçar. Solta relaxando. Inspira com energia. Solta relaxando. Se mantém nesse ciclo. Inspira energia. Solta relaxando. Se mantém nesse ciclo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós fazemos uma inspiração de ativação, um pouco mais de energia, um pouco mais de sistema nervoso simpático e uma expiração, um soltar do ar relaxado, relaxamento, passividade. A gente está intercalando ativação, relaxamento em um mesmo ciclo respiratório. Mais uma vez, o corpo da gente gosta disso. Eu posso fazer isso em uma prática respiratória, mas eu posso fazer isso em um único ciclo respiratório. Inspira com mais energia e ativação.
solta, relaxado. É como se eu alongasse o meu corpo. Eu estico para um lado, estico para o outro. No autoconhecimento, o equilíbrio, que seria talvez uma das palavras e um dos tópicos mais importantes do autoconhecimento, esse equilíbrio na força da vida, nas coisas da vida, esse equilíbrio ele não é um equilíbrio estático. Por isso que quando você aprofunda as camadas do autoconhecimento e vai adentrar linhas ainda mais complexas e profundas, você vai ver muitas vezes o equilíbrio com outros nomes, como harmonia. Por que harmonia? Porque a harmonia tem a ver com uma mistura, um pouco de um tanto, um pouco do outro. E outro termo que você vai encontrar, especialmente quando a gente entra no estudo do tarô, que é um estudo de autoconhecimento também, o equilíbrio como algo chamado de compensação. E aqui fica muito parecido com a respiração. Qual é a compensação? Imagina que eu tenho na vida, tudo na natureza da vida, segundo a lei da polaridade, tem dois lados. Até mesmo a respiração tem inspiração e expiração. Tem um lado positivo e negativo, baixas vibrações, altas vibrações. O mundo não é feito só de altas vibrações. Nós não somos feitos só de altas vibrações. Seria o mesmo você perguntar para mim, Caio, quando eu vou ter paz eterna? Na manifestação, segundo o autoconhecimento, é nunca. Porque a vida existe uma lei chamada de lei da polaridade e do ritmo. Então, um polo vai se tornar o outro em algum momento. Em outras palavras, se você está vivo, se você está na manifestação, você é sujeito à queda, você é sujeito ao envolvimento. Isso é lindo, porque sabendo disso, o seu objetivo não será mais uma paz eterna, um equilíbrio estático. Na verdade, você vai perceber que a vida tem muito mais a ver com essa compensação. É um tanto de vibrações altas e um tanto de vibrações baixas. E se eu alimento a vibração alta, eu me aproximo mais de lá, mas eu nunca vou me livrar das vibrações baixas. Assim como o Yin Yang nunca vai deixar de ter na parte escura um pontinho branco e vice-versa. Sabendo que a natureza da vida funciona como essa compensação de movimentos, de energias de um lado, do outro, e que no fundo isso se mantém pela força do amor. É o amor, é o nome da energia que mantém com que essa harmonia se equilibre e se mantenha. E aí você pensa, mas o mal é quem domina o mundo. Não pode ser, porque se pensar na história da humanidade, se o mal realmente se sobressaísse no mundo, já tinha acabado a humanidade, porque as pessoas ruins matariam todas as outras, afinal de contas o mal em algum momento chegaria a esse ponto. Não aconteceu isso. Também não aconteceu dos gurus, os mestres, os sadhus, os psicólogos, terapeutas, médicos, de mudar o mundo, de curar o mundo, limpar de todo mal, de toda angústia, de toda mágoa, de toda mazela. Isso também não acontece. E nem nunca vai acontecer, porque não é assim que funciona a natureza da vida. É um tanto de um lado e um tanto do outro. Para cada sadhu sempre vai ter um criminoso por aí afora. Ou no mínimo alguém com pensamentos negativos, como o próprio sadhu com certeza tem. A diferença é que ele os controla e faz com que venham menos e não ceda aos seus desejos. É aí onde muda. Então assim também é a nossa respiração. Nós temos dois lados que são igualmente importantes: inspiração e expiração, ativação e relaxamento. Quando a gente dá um pouco de cada lado pra gente, o corpo da gente gosta. Assim como a natureza da vida tem um tanto de vibrações altas e um tanto de vibrações mais densas. Sendo assim, inspira e expira.
E onde é que está a magia da sabedoria nessa dualidade? Ou melhor, nessa aparente dualidade? Olha que interessante isso. Porque aqui entram linhas diferentes de autoconhecimento. Eu falei que tem vibrações altas e vibrações baixas, mas olha o nome. Vibrações altas e vibrações baixas. Tem uma coisa que se mantém. São vibrações. Que é vibração é uma coisa só. E essa vibração tem dois aspectos. Isso daqui mostra o que a gente chamaria de monismo. Monismo é essa visão que está acima. É como que diz, em outras palavras, Deus está acima dessa polaridade. Essa vibração alta e a vibração baixa, o criminoso e o padre, eles são igualmente filhos da natureza, da vida. Assim como dentro de nós os nossos pensamentos elevados e os momentos em que nos sentimos bem e os momentos que não nos sentimos bem fazem parte da realidade da vida. Não tem como tirar. Então, a pior coisa que poderíamos fazer em nossa vida seríamos rejeitar essa parte da natureza da vida. Como assim? Eu queria que todos os criminosos corruptos fossem embora. Não tem como, você não consegue nem tirar a corrupção dentro de si mesmo. Então, na verdade, tem mais a ver com sabendo que tem criminosos, tem vibrações densas em mim, que de vez em quando eu penso que fulaninho é um fila da mãe. Quando eu aceitar esse lado escuro, essa polaridade negativa, essas vibrações mais densas em mim, isso favorecerá que eu aceitarei as sombras do mundo. Aceitar não quer dizer que eu estou feliz que tem um criminoso batendo na minha porta. Aceitar quer dizer eu entendo e aceito que essa é a natureza da vida. Farei o que estiver ao meu alcance. Encontrarei o meu equilíbrio dentro do que eu consegui. Olha que interessante agora. Agora essa é a grande virada de chave. O que isso tem a ver com a respiração consciente? Primeiro tem a ver com tudo, porque tem a ver com a natureza da vida. Mas sobre a respiração consciente especificamente, assim como a presença no momento. Pensa bem, isso é uma chave que eu estou trazendo para vocês. Por que é que eu não respiro conscientemente ou por que é que eu não vivo plenamente o meu dia aqui e agora? Porque eu só quero viver as partes boas de mim e da vida, eu só quero viver os bons momentos. Vou dar um exemplo básico. Saiu com a esposa lá, tá feliz da vida, ótimo. Aí tô pleno, vivendo, respirando conscientemente, comendo, chega, tô mastigando lindo. Tá na hora de lavar a louça, aí pensa nas estrelas. Aí varreu um chão, aí mundo, a vida. Cadê o presidente? Onde é que tá ele? Quais são as fofocas do mundo agora? Por quê? Porque eu não quero viver esse momento. Não é porque ele é ruim, mas independente disso, é como se ele não fosse divino também, porque é menos importante. Aí eu fujo, vou para os meus pensamentos, crio um mundo na minha cabeça. Falso, de certa forma, porque a realidade está aqui na minha cara. Olha que interessante. Isso não quer dizer que o pensamento está errado. Não quer dizer que eu sou obrigado a lavar minha louça totalmente conectado. Mas pensa, por que não? Por que tem tantos momentos da nossa vida que eu não quero viver? E aí aqui você entende uma coisa chamada de entrega, aceitação. Você vai perceber que a gente só aceita a dualidade, a gente só aceita a natureza da vida da gente. Isso é uma escolha. A partir do momento em que eu respiro conscientemente, por um mínimo instante, essa escolha ela não é eterna, nada é eterno. Respirei conscientemente, estou comigo. Nesse momento, eu aceitei a natureza da vida. Entende isso? Isso é monismo. Nesse momento, eu aceitei a natureza da vida. Eu juntei todas as polaridades em um único momento, que é aqui e agora, na minha respiração.
Eu aceito a minha respiração com todas as suas mazelas, com todas as coisas que eu gostaria que ela fosse diferente. Estou vivendo esse momento, apesar de eu não ser o mais bonito que eu gostaria, apesar de eu não estar me sentindo da maneira como eu achava que eu deveria ou poderia estar. Nem estou no local onde eu poderia estar, mas porque eu estou aqui agora, que é onde tem que ser. E é onde tem que ser, não, é onde é. E ponto. Quanto mais cedo a gente entender isso, e que esse é o grande salto. É tipo assim, o que é o amor em si? O que é viver o amor? O amor é o divino se manifestado aqui e agora. Tudo se concretiza nesse momento. Eu vivencio o amor a partir do momento que eu me conecto com a vida, que eu me conecto comigo, ou que eu me conecto com a respiração. Nesse momento, eu abandonei a separação. Eu dei um salto para a realidade, para a vida, para mim mesmo. E por que as pessoas não dão esse salto? Porque como elas não aceitam a dualidade da vida, elas também têm medo do que pode acontecer se elas simplesmente estiverem consigo mesmas. Por isso que o salto é chamado salto no escuro. E porque eu, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, eu crio uma realidade paralela que parece mais segura, baseada no que eu planejo para o meu futuro, no que eu já vivenciei, nas minhas memórias, nos meus traumas. E quando a gente vivencia agora, a gente nunca sabe, porque tudo é novo a todo momento. A gente tem que aceitar e tem que se entregar. Por isso que esse salto é chamado de um salto no escuro, ou um salto de confiança. Por que salto de confiança? No escuro porque é desconhecido, mas não é um inimigo. Esse desconhecido é a vida aqui e agora. É Deus, se você quiser chamar desse nome, Alá ou o que for. É a consciência, a vida, é tudo. Então não é só desconhecido, é um desconhecido, mas a gente confia. E essa confiança é o que permite a entrega. A gente confia por quê? Porque somos nós mesmos. Porque nós somos parte do divino. E se eu não aceito e não quero viver comigo mesmo, realmente não vai dar para viver. Vou ter que lidar com as consequências de fugir de mim mesmo. E pode ter certeza que isso é sofrimento certo. Então, o monismo, a gente integra tudo do autoconhecimento quando a gente respira conscientemente. Podia ser com outras técnicas, mas aqui no nosso estudo é respirando conscientemente. Inspira ativação, expira relaxamento. Por isso que o Thich Nhat Hanh diz: inspirei conscientemente, imagina assim, tô no milésimo de segundo, conectei com a respiração. Ele fala: cheguei em casa. Não há objetivo. No autoconhecimento não há objetivo, não importa o que você vai fazer agora que você está conectado consigo. Estar conectado consigo, esse milésimo de segundo, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Tanto que o Thich Nhat Hanh diz: comecei a respirar, cheguei em casa, acabou. Não é cheguei em casa e vou fazer alguma coisa, não importa, cheguei em casa, estou comigo. O que eu vou fazer comigo mesmo aí é outra história. Por outro lado, a iluminação, que há uma compreensão inadequada do que seria a iluminação, segundo os próprios budistas, né? Muita gente acha que a iluminação é um momento que não existe, gente. É um momento que não existe. Tem um momento que o caboclo vai iluminar, pau, virou perfeito, paz infinita e absoluta o tempo todo. A gente já sabe que isso não existe. Nunca existiu, não tem nenhum ser humano na história da humanidade. Pode procurar todos os grandes filósofos, sadhus e tudo mais, procura um cara perfeito. Gandhi era amor puro. Gandhi dormia com adolescentes, pelado. Isso quer dizer que ele é uma pessoa horrível? Não, isso quer dizer, isso na verdade só prova o quê? Que ele também não era perfeito. Só isso. Só isso. A Osho era incrível. Mas tinha suas lombras também. Assim como todo mundo. Então, quando você entender que a vida é doce e amargo, e de que a gente é meio doido, meio cheio de problema dentro da gente, e que com muito refino que a gente consegue ser um pouco melhor, a gente vai perceber que a iluminação
segundo os próprios budistas, mais uma vez, olha só, a iluminação seria não um estado que você chega lá e vira uma chave que não existe em nenhuma outra tradição de conhecimento, nem mesmo nos budistas. Agora vai ficar tudo mais bonito e vai fazer mais sentido. A gente chama a atenção, essa presença e esse ser de quem somos em algumas tradições de luz da consciência. Ou a luz da nossa atenção, a luz da vida. Quando a gente traz, agora vai ficar óbvio, né? A luz da consciência, da minha presença, para o meu momento, eu ilumino. É uma iluminação. E aí olha que interessante. Sou eu que me ilumino? Não, porque eu sou pura luz. Eu sou luminoso. Eu sou uma estrela. Então sou eu que ilumino. Então a iluminação é exatamente quando eu trago a luz da consciência para o momento presente. Então, na verdade, quando a gente está conectado ao momento, a gente está vivenciando um momento de iluminação. E tem gente que consegue viver semanas, dias conectado. Mas é raro, não é muito comum não. O mais comum é de que a gente perceba esses momentos eles caiam e aí a gente volta, e a gente cai, e a gente volta, e vai refinando, e vai criando um terreno propício para que essas permanências sejam mais longas, sejam mais profundas, porque também não é só se conectar. Tem que conectar, mas tem que ficar. E não é só conectar e ficar. O conectar e ficar pode ficar muito mais profundo. Tem como conectar, ficar e ser ainda melhor. E aí esse caminho é infinito, você pode ter certeza. E eu lhe garanto, não vai chegar um momento em que não vai precisar fazer isso. O que é dito é o seguinte: a gente respira conscientemente, a gente pratica o autoconhecimento, estuda os conceitos, medita, pratica e exige um esforço. Um esforço por quê? Porque nós precisamos nos condicionar a isso. Nós não somos acostumados a isso e nós passamos a condicionar. Isso precisa de um esforço. Mas em algum momento, isso vai se tornando cada vez mais natural na nossa vida. E isso é que muitas vezes é chamado da iluminação a longo prazo. Quando isso vai se tornando tão natural que, na verdade, não viver isso é que parece fora do comum. Essa é a virada que o pessoal muitas vezes atribui à iluminação. Só que isso não é uma coisa tão simples não, viu? Podem se preparar para anos de prática, para chegar um momento assim que você diz: não, eu já estou respirando conscientemente naturalmente, de vez em quando é que eu perco. Não, normalmente a gente vai ter que sempre estar se ajustando, e aqui onde o ser humano cai, até mesmo quem estuda autoconhecimento, que é se conectar à respiração, se conectar ao momento, iluminar o momento presente, não é o fim da jornada, como muita gente imagina. Não é o fim da jornada. Pensa bem, e com a respiração eu vou responder isso. E aqui a gente vai fechar esse tópico do autoconhecimento. Agora, respirando conscientemente, acabou o mundo ou tem uma vida a ser vivida ainda? Esse é o ponto. Respirando conscientemente ainda tem uma vida para ser vivida. Então não é o fim da jornada, na verdade é o primeiro passo do autoconhecimento, é você encontrar você mesmo. Para quê? Para depois você viver você mesmo o tempo todo, até o dia que você morrer. Em paz, com a força da vida e da natureza que somos nós mesmos. Prova disso é de que esse espelho, de que as sombras do mundo refletem as sombras da minha vida. E como é que eu faço para viver em harmonia com o mundo? Como é um espelho, a gente encontra a harmonia dentro de nós mesmos e naturalmente a gente vai ver no espelho do mundo uma harmonia, assim como em nossa respiração. Então, sendo assim, inspira, ativação, enche bem o peito de ar, conectado com o momento, sabendo de tudo isso, não tenho medo de viver a vida, não estou preocupado com o que vai acontecer,
E para viver o momento presente, eu preciso largar todos os outros momentos que já passaram. É uma escolha, é um salto. Eu tenho que aceitar esse momento do jeito que ele é. Eu não posso desejar que ele seja de uma maneira diferente. Ou até posso desejar, mas tem que aceitar ele do jeito que ele é, independente de eu desejar que ele seja de uma outra forma. Todo momento, todo dia, a vida toda, você vai precisar fazer essa escolha. Faça. É o que eu sugiro. Faça, examine se tudo isso faz sentido, experimente se fizer sentido e tire suas próprias conclusões pela sua própria experiência prática, pela sua própria vivência, porque essa conclusão ninguém vai poder tirar de você. Não vai ser algo adquirido. Não sou eu que estou dizendo que a respiração consciente ou se conectar com o momento vale a pena. É você que vivenciou e pensa e sente. Faz sentido. Vou alimentar isso. Porque isso está nutrindo dentro de mim vibrações positivas. E quanto mais a gente eleva a nossa vibração, a nossa polaridade ela muda. Como assim? Estou aqui na polaridade que varia 10, 0. Se eu elevo minha vibração para 50, ela não vai ficar 50, 0. Ela fica 50, 30. Então continua numa polaridade, mas a polaridade inteira vai se movimentando. Isso não quer dizer que a gente não está sujeito às polaridades negativas, tá claro. Mas entenda esse movimento da polaridade. Quando eu elevo a polaridade como um todo, os meus dias de baixa vibração não são tão densos quanto os de outras pessoas. Ou até mesmo os meus dias mais densos de outros momentos. E aqui a gente pode encontrar o que seria a evolução a longo prazo. Porque agora que eu falei que tudo acontece aqui e agora, é óbvio que existe uma evolução a longo prazo. Existem as duas coisas, o agora e o a longo prazo. A atenção ao momento e a concentração. Olha só como a respiração consegue exemplificar tudo, todo o autoconhecimento. Então é isso, meus amigos. Nossa prática hoje foi uma troca de conhecimento aqui, respirando conscientemente. Espero que tenha nutrido aí o coração de vocês com esses conceitos. É muito importante que a gente tenha alguns conceitos esclarecidos na nossa cabeça, no nosso coração. Isso é chamado de Jnana Yoga, que seria a yoga do conhecimento. Refletir sobre os conceitos, examinar eles, estudar, recitar, ler, assistir, ouvir, conversar sobre, discutir. Isso é um caminho. É por isso que eu mando textos quase que diariamente no grupo. Não é por acaso, não é sem motivo. Aquilo ali é uma forma de que a gente fique sempre estudando, lendo, revendo, tocando uma imagem bonita, uma música legal, porque tudo isso vai aumentando a nossa vibração, aprofundando a nossa compreensão. Então é tudo com muito significado, para que a gente construa uma história de autoconhecimento sólida, para que a gente algum dia cada vez mais vá tendo autonomia e, se possível, que a gente espalhe essa mensagem com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, nossos amigos. Mas espalhe não porque a gente ouviu num livro ou porque viu um guru na casa do chapéu dizendo que é massa. Não, porque eu vivencio. Corre na minha veia aqui. Eu posso lhe dizer porque eu vivencio. Você pode até não gostar, pode até não querer, mas eu sinto e faz parte da minha jornada. Então, meus amigos, com isso a gente encerra a prática de hoje. Não terei muitos minutos para conversar.